Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre técnicas de integração. Aqui a gente vai fazer alguns exemplos de integrais por substituição. São três integrais que são bem simples de serem feitas, porém a gente acaba fazendo de forma direta e esquecendo que essas integrações precisam ser usadas ou precisa a técnica de integral por substituição, por causa que aqui dentro do argumento do seno, do argumento do cosseno e aqui no expoente da nossa exponencial existe esse 2, e esse 2 ele não permite que a gente faça integração de forma direta. E aí, uma técnica que a gente pode usar é a integral por substituição. Então, a gente já consegue ver, aqui eu coloquei o mesmo argumento para todas elas, né? Para seno, cosseno e para potência ali, para o expoente da nossa exponencial, que o u vai ser 2x. Geralmente, a gente escolhe a função de dentro, né, de uma forma não rigorosa, a gente fala isso, como sendo a nossa função u. Para a gente fazer a técnica de substituição, além dessa função u que a gente tem que escolher de forma adequada, que funcione ali o desenvolvimento, a gente precisa também derivar a u em relação a x, derivada de 2x é 2, e isolar o dx. Então, eu passo esse 2 para o outro lado dividindo e concluo que dx é igual a du sobre 2. Se eu agora tenho u e eu tenho a dx, eu consigo fazer essa mudança de variável, trocar essa integração que depende de x para uma integral que depende de u e que, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer usando a tabelinha. Então, fiz aqui, ó. Eu troquei o 2x por 1 e eu troquei o dx por du sobre 2. Nesse caso, essa substituição é bem simples e aqui aparece apenas esse denominador 2, tá? E aí, isso é importante para resolver essa integral, tá? Na hora de fazer a integral em relação a u, ele não vai interferir, porque constante ela não interfere nem na integração, nem na derivação quando ela está multiplicando a função. Eu posso tirar ela da integral e fazer só a integral do seno de u, diferente do caso quando o 2 está ali dentro do argumento, daí eu não consigo fazer direto. Eu sei que a integral de seno é cosseno negativo, né? Só que o 2, como ele está aparecendo ali no denominador, ele vai ser mantido. Então, cosseno de u sobre 2 negativo, mais a constante c, que é uma constante que sempre aparece quando a gente faz integral indefinida. Volto para a variável x, então a minha integral de seno de 2x dx é igual a menos cosseno de 2x sobre 2 mais c. E é esse sobre 2 que a gente acaba esquecendo quando a gente vai fazer de forma rápida ou no meio de uma outra técnica mais elaborada. Vamos ver o que acontece aqui com a integral do cosseno de 2x dx. Isso é a integral. Fazendo a mudança de variável, né? Isso é a integral de cosseno de u, du sobre 2, né? A gente só trocou o 2x por u e o dx por du sobre 2. A integral do cosseno, eu sei que é seno de 1 dividido por 2, mas esse dividido por 2 é porque a gente já tem um dividido por 2 ali na integral, então eu só mantive. Mais a constante c da integral indefinida. Volto para a variável x, então fica seno de 2x sobre 2 mais c. E de novo aparece essa constante 2 aqui no nosso denominador. Para exponencial, mesmo processo. Troco 2x por u, troco dx por du sobre 2. A integral de uma exponencial de uma e na u, na verdade, é a própria e na u, é a integral mais fácil de a gente fazer e a derivada também, né? A função que sempre mantém ela mesma quando a gente deriva e quando a gente integra. Volto para a variável x, trocando aquele u por 2x. E aqui está de novo o nosso 2, né? Com isso, então, a gente conclui que sempre que eu tiver uma integral de uma composição de uma função trigonométrica, uma função polinomial ou exponencial, cuja função de dentro, cuja u é uma constante vezes x,
A gente faz a integral da função de fora e divide pela constante que está ali dentro desse argumento, tá? A gente agora pode fazer até uma regrinha para isso, né? Para a gente acrescentar na nossa tabela de integrações. Sempre que eu tiver integral de seno de uma constante vezes x, de um cosseno constante de x, de uma exponencial da x, eu posso, né? O processo de integração aqui, ele é o mesmo. Eu posso já fazer de forma direta. A integral do seno é cosseno negativo, e aí eu divido já pela constante a, tá? A única diferença de fazer da forma direta ou fazer agora usando a integral por substituição é que vai aparecer essa constante, tá? Mas isso só funciona se o argumento é uma constante vezes x. Se for outra coisa, aí a gente precisa refazer o processo, tá? Então, pode colocar como uma regrinha, integral de seno de ax dx é menos cosseno de ax sobre a mais a constante c. Integral de cosseno de ax dx é igual a seno de ax sobre a mais a constante c. E a integral de e na ax dx é igual a e na x sobre a mais c. Sempre lembrar de dividir pela constante que aparece ali no argumento dessas funções. Ok? Muito obrigada e bons estudos!